Hello, greetings to everyone. E aí, pessoal, tudo bem? You are in my channel about English language. Você está aqui no meu canal sobre o ensino do inglês. I've been recording videos since the beginning of 2020. Gravo vídeos desde o início de 2020. E temos vocabulário, gramática, inglês para negócios, exercícios. Então, é uma abordagem integrada de vários conteúdos. Basic videos, explanations em português, vídeos do nível básico, explicações em português. E Intermediate Advanced videos, they are in English only. Vídeos do nível intermediário avançado são inteiramente em inglês. Então, tem para todos os gostos, todos os níveis e várias abordagens diferentes para tentar captar aí o máximo de atenção possível, alright? Before we begin, don't forget to subscribe to the channel, show the content to your friends, share the content, assine o canal, compartilhe o conteúdo, give a huge thumbs up if you enjoy the content, dê um joinha para prestigiar o projeto e ative o sininho das notificações, que aí você vai receber um aviso sempre que eu gravar vídeos. I record videos weekly, right? Around roughly 2 or 3 videos per week. Eu venho gravando vídeos aí 2 a 3 vezes por semana. Tem vezes que eu gravo mais, gravo menos, depende muito. Mas não é todo santo dia, alright? Bom, nós estamos falando sobre o Exame Nacional do Ensino Médio. Eu já gravei 2 vídeos, tá? Sobre o primeiro texto do Enem 2021. E eu vou gravar agora um terceiro texto para terminar de ver o texto, né? Porque é um texto de comprimento razoável. São 5 textos, 5 questões. Nós estamos no primeiro texto, né? Cada texto tem uma questão associada. E só para alinhar a expectativa, a gente vai ver gramática e vocabulário integrado à interpretação de texto. Então, é uma abordagem mais aprofundada, tá? Não é uma resolução mega rápida, tanto que a gente já fez 2 vídeos, mas nós falamos muito mais do que está no texto. Então, explorando exemplos de vocabulário e gramática também, alright? Let's get going. Vamos. Bom, nós estamos aqui, né? É o terceiro vídeo, a gente parou nesse parágrafo aqui. Quando chegarmos na questão propriamente dita, a gente vai retornar ao texto, mas de uma forma mais rápida. Então, se você quiser ver a tradução do texto e a interpretação, os links gramaticais que eu fiz de vocabulário, é importante que você acesse os 2 primeiros vídeos, alright? Então, vamos lá. Eu parei aqui, ó. Então, vamos ver. We are the people who seemed to have lost the ability to think for ourselves. Então, vamos ver essa frase. We are. We are é o verbo to be, né? O are é o verbo to be, ser, estar. Quando eu falo we are the people, eu estou dizendo o quê? Nós somos as pessoas, tá? We are the people. Who seemed... Gente, meu cursor do mouse sumiu. Nós somos as pessoas que... Esse who aqui se refere a quem, né? Pera aí, gente, só um minutinho. Tá. É porque eu tô vendo aqui. Tá bom. Se encontrarmos alguma palavra que eu não souber significado, gente, a gente vai em tempo real pesquisar, tá? No próprio Google. Porque, assim, eu prefiro essa abordagem, que eu aprendo o vocabulário junto com vocês. Assim, não é muito comum eu achar uma palavra que eu não saiba o significado ou que eu não compreendo o contexto. Mas se eu encontrar, a gente tem que ficar aqui a postos com o Google aberto, tá bom? E meu cursor de mouse, por algum motivo, sumiu de novo. Ah, tá aqui. Então, nós somos as pessoas que, né? Esse who aqui seria um pronome relativo, né? Que significa quem, está se referindo diretamente à palavra people. We are the people who seemed, ou seja, nós somos as pessoas que pareceram, né? O verbo seem é o verbo parecer.
Aqui ele está acrescido do sufixo es, de, né? Que é um sufixo que leva o verbo principal para o passado simples, ou o past simple. São verbos regulares, né? Então, nós somos as pessoas que pareceram ter perdido. Então, observe que eu tenho uma locução aqui, ó. Seem to have. Tá vendo, ó? Seem, parecer, e to have, que é ter. Então, quando eu falo seem to have, quer dizer parece ter. Como é seemed to have, é pareceu, pareceram ter. Nós somos as pessoas que pareceram ter perdido. Aqui nós temos o verbo lose no particípio passado, né? Ter perdido é o past participle, que é o particípio do verbo lose. O particípio é a terceira coluna, geralmente, do verbo. Quando você encontra em uma gramática verbos, você procura verbos irregulares, geralmente você tem 3 colunas de verbo, tá? Você tem verbos... Você tem verbos regulares e verbos irregulares. Os verbos regulares, você tem lose, a primeira coluna é o present simple, presente simples. Lost é o past simple, passado simples. E lost, de novo, que é o particípio passado, ou past participle. Aqui, neste caso especificamente, o verbo lose, o passado e o particípio são iguais. Existem vários verbos com essa configuração, mas nem sempre é o caso, né? Nós temos verbos, por exemplo, que eles têm 3 conjugações distintas. Begin, began, began. Tá vendo? Ó, é o verbo começar, iniciar. Então, o passado dele é began e o particípio passado é began, né? Só para exemplificar que temos configurações diferentes de verbo. Então, as pessoas que parecem ter perdido a habilidade. Então, a palavra ability, ela é similar ao português, né? Só que habilidade em português, ela tem H. Eu cheguei a um ponto, gente, que eu estava tão acostumado com a grafia em inglês dessa palavra, que às vezes eu ia escrever em português, eu esquecia, entre aspas, que a palavra ability tem H. Então, muito cuidado com essas confusões, tanto do inglês para o português para o inglês, né? Que as grafias. Temos palavras parecidas, né? Que têm significados semelhantes ao do português, assim, parece, né? Sophisticated é sofisticado, aspects é aspectos, negative, negativo, né? Society é sociedade, mas nem sempre é assim. Então, muito cuidado com as palavras. Você pode se deparar com falsos cognatos, tá? Nós perdemos a habilidade de pensar por nós mesmos. Aqui nós temos a utilização de um pronome reflexivo, que é ourselves, que se refere a nós mesmos. Os pronomes reflexivos, eles terminam com self ou selves, tá? Por exemplo, se eu falo myself, eu mesmo. Se eu falo himself, ele mesmo. E quando eu uso pessoas, pronomes no plural, eu uso o sufixo selves. Por exemplo, ourselves, nós mesmos, né? Então, o sufixo ele pode ser self ou selves. Atenção especial para o pronome yourself, que aqui ele está no singular, certo? Você mesmo. E você tem o plural dele, que é yourselves, tá? Então, aqui singular, aqui plural. Vocês mesmos e aqui você mesmo. Então, nós somos as pessoas que pareceram ter perdido a habilidade de pensar por nós mesmos, né? Pensar sozinhas por nós mesmos. I suppose it's easier to be told what to think, rather than challenging what we are told. Então, eu suponho, eu acredito, né? Suppose é supor alguma coisa, pensar alguma coisa. Então, eu suponho, eu creio, que é mais fácil
Aqui nós temos o comparativo de superioridade, em que eu tenho o adjetivo easy, né? Olha só, easy, com comparativo de superioridade, que eu tiro o y e acrescento IER. Adjetivos curtos de 1 a 2 sílabas em inglês, quando eu vou formar o comparativo de superioridade, eu acrescento o sufixo ER, tá? No caso da palavra easy, é um pouco diferente, né? Porque a palavra easy termina em Y precedida de um consoante. Então, o que você faz? Tira o Y e coloca IER. Então, você coloca o I antes de colocar o ER, tá? Então, easy significa fácil, easier, mais fácil, tá? Então, é mais fácil ser dito, né? To be told. Told é que é o particípio do verbo tell, que é o verbo contar, né? Traduzindo ao pé da letra seria, é mais fácil ser contado, ou seja, ser dito, né? Quando dizem a você o que fazer. No caso aqui, ó, it's easier to be told what to think. É mais fácil ser dito o que pensar, né? Ou seja, ao invés de você pensar por você mesmo, outras pessoas vão lá e pensam por você, né? Told aqui é passado e participo passado do verbo tell, também é um verbo irregular, é um verbo muito usado no direct speech e indirect speech, no discurso direto e indireto, que significa contar, né? Tell a story, contar uma história, por exemplo, né? Então, eu creio que é mais fácil ser dito que pensar, ao invés de, rather than, aqui tem um sentido de ao invés de alguma coisa, em detrimento de alguma coisa. Então, é mais fácil isso do que aquilo. No caso, eu estou dizendo que é mais fácil ser dito que pensar, ao invés de desafiar, challenging, né? Aqui ele está com ing porque ele está logo depois da preposição than, né? Após preposições verbos, tem que levar ing. Não quer dizer que esse verbo esteja no gerúndio, tá? Então, você traduziria como, ao invés de desafiar, challenging, o que nós somos ditos. Então, é mais fácil ser dito o que fazer, as pessoas dizerem para você o que fazer, ao invés de você desafiar, né? Questionar o que nós somos ditos, o que nós somos contados, tá? Challenging, aqui no caso, ele tá com formato de verbo, tá? Seria o desafiar, só que ele tá com ing pelo motivo que eu acabei de falar. The reason we are swamped by celebrity is because there is a demand for it. Então, aqui ele está dizendo que a razão, o motivo, né? The reason, o motivo, a razão, que nós estamos. Aqui, nós temos uma palavra swamp. Swamp significa pântano, tá? Quando eu falo we are swamped, nós estamos atolados, né? Chega muito. Quando eu falo assim, eu estou atolado de informação, atolado de trabalho, eu vou falar swamped by work, swamped by studies. No caso, nós estamos atolados, cheios de celebridade, ou seja, é muita informação sobre celebridade, muita notícia sobre celebridade. Então, o motivo de nós estarmos atolados por celebridade, é porque existe, né? There is é o verbo existir, haver, existir, tá no singular, porque o que vem depois nós temos a demand, uma demanda. Então, no singular, o verbo haver, existir em inglês, que é o there is, e no plural você usa there are, tá? No presente simples, porque existe uma demanda por isso. E swamp, é só importante lembrar que swamp é o verbo regular, por isso que ele está aqui com ed, tá bom? Então é isso, gente. Então o texto ele aborda, olha só, o texto que aborda questões referentes ao tema do culto à celebridade tem o objetivo de. Então, aqui ele está perguntando quais são os objetivos gerais do texto.
Para que eu pegue uma ideia global do que o texto fala, é necessário voltar ao texto, certo? Nós vamos voltar ao texto, mas dar uma passada bem rápido no objetivo geral. O que o texto fala, né? Ele fala que nós somos uma nação obcecada com o culto da celebridade, né? Que a celebridade substituiu a noção do herói, mas ao invés de ser respeitado pelo talento, coragem e inteligência, o que rege? Né? É dinheiro, estilo, imagem. É isso que vai comandar, vai ditar se existe respeito pela celebridade ou não e que a imagem é tudo. E aqui ele fala como que esse processo de imagem ele é construído, né? Com os consultores de imagem, para modelar a celebridade mais lucrativa, né? The most profitable. Então é tudo voltado para a lucratividade, para o dinheiro. E a sociedade está lá atrás deles, acreditando em tudo que eles falam, né? E aqui fala também sobre a questão das empresas que anunciam produtos, e que não necessariamente, né, assim, a celebridade anuncia o produto e as pessoas vão comprar só porque apareceu a celebridade ali, que essa felicidade percebida seria passada e que esse culto de celebridade é um sofisticado esquema de marketing. Também ele fala que, por outro lado, que nem tudo você pode jogar a culpa nas celebridades, porque a sociedade também é culpada disso. Nós perdemos essa habilidade de pensar, nós ficamos alienados, né? E ao invés de ser dito o que pensar, aliás, é mais fácil, né, ser dito que pensar, receber passivamente informação, ao invés de desafiar o que nós somos ditos, e nós estamos atolados, entre aspas, por essa cultura das celebridades. Então é isso que fala o texto. Se você quiser uma tradução detalhada, linha a linha, volte no vídeo parte 1, parte 2, porque eu já abordei isso, tá? Então vamos lá para a questão. O texto que aborda questões referentes ao tema do culto à celebridade tem o objetivo de... Bom, a gente viu que é um texto crítico, certo? Ele traz fatos e traz também opiniões, assim, de uma forma mais direta ali. O propósito do texto é destacar os méritos das celebridades? Não, né? Tanto que é um texto mais crítico. Ele fala da questão da imagem, ele fala da fama, o que leva à fama. Ele menciona a questão da lucratividade, do capitalismo, da venda de produtos. Então, assim, não é destacar os méritos. Inclusive, ele tem mais pontos, aspectos negativos do que positivos no texto. Então, a letra A você pode descartar desde então. Criticar o consumismo. Não. Ele cita o consumismo das celebridades, mas em um contexto de dizer o quê? Ele fala que a sociedade acredita em tudo que a celebridade acredita. Então, as pessoas comprarão um produto se uma celebridade também tiver esse produto. Então, é nesse contexto que ele dá um exemplo de como esse marketing sofisticado, esse esquema sofisticado de marketing é aplicado, tá? Então, ele tem esse exemplo do consumo e que as pessoas se espelham aí nas celebridades. Letra C. Ressaltar a necessidade de reflexão dos fãs. Sim, exatamente. É esse o objetivo do texto. Tanto que na parte final do texto, né, nas últimas linhas, que foram as linhas que a gente abordou aqui, ó, ele fala que a celebridade não pode ser culpada por todos os aspectos negativos da sociedade e que, na realidade, a sociedade também é culpada. Que nós somos as pessoas, perdemos a capacidade de pensar, não desafiamos, não questionamos o que nos são ditos e que existe aí uma demanda por isso, né? Assim, as pessoas, elas optam por receber informação de forma passiva e não analisam criticamente o que elas recebem de informação. Então, por isso que essa alternativa está correta. A letra D, ele fala que é culpar
as celebridades pela obsessão dos fãs. Não. Ele fala, sim, que o culto da celebridade é um esquema de marketing. Ele fala, essa frase aqui que eu destaquei, ele fala que é um esquema sofisticado de marketing. Ele também fala, é importante ressaltar, que existe toda uma indústria aí para tornar a celebridade a mais rentável possível, a mais lucrativa possível, que a imagem é construída meticulosamente, vários consultores de imagem, né? Mas ele fala aqui, ó, um trecho-chave disso é que a celebridade, apesar disso, as celebridades, apesar disso, não podem ser culpadas por todos os aspectos da sociedade. E, na verdade, a sociedade é a culpada. Society is to blame, né? Ele fala que a sociedade também tem culpa. Na verdade, ele fala que a culpa é da sociedade, tá? Porque nós perdemos a habilidade de pensar por nós mesmos. Então, eu falar que ele está culpando a celebridade é incorreto, porque ele traz os dois lados da moeda, tá? Ele fala da culpa da celebridade em um primeiro contexto, mas ele deixa claro depois no texto que, na verdade, o próprio autor, ele acredita que a culpa é da sociedade, tá? Valorizar o marketing pessoal das celebridades. Não, tá? O marketing pessoal das celebridades, ele é usado como exemplo aqui no início do texto. Deixa eu me ver aqui, ó. Como a imagem é construída, que existem consultores de imagem que ajudam a moldar, to carve out, a moldar, a lapidar essa celebridade de uma forma mais rentável possível, e que a sociedade está ali atrás, acreditando em tudo, mas ele mostra como isso é construído, como que essa lógica é construída. Então, eu dizer aqui que é valorizar, não. Aqui ele está falando como marketing pessoal de um aspecto negativo, ressaltando, neste caso, que as celebridades usam, né, esse marketing pessoal para tornar mais lucrativo possível. Bom, então é isso. Alguns aspectos que eu tenho a falar, né, antes da a gente vai gravar depois o vídeo com o texto 2, tá? Mas alguns aspectos-chave que eu noto em questões de múltipla escolha. Isso serve para qualquer concurso, tá? Concurso, exame. Primeiro, ele fala qual é o objetivo do texto. Então, assim, se eu falo, o objetivo principal do texto é... Então, eu tenho que pegar uma ideia geral, uma visão de topo do que o texto está falando. Eu pontuar algo que só está mencionado em uma linha ou duas, não é nem a conclusão do texto, e generalizar e falar que o texto todo é o objetivo, está incorreto. Então, muito cuidado. Às vezes, as opções, elas trazem itens que também são objetivos do texto em algum parágrafo específico, mas que não é o objetivo do texto como um todo. Então, aqui ele está perguntando do texto como um todo, tá? É esse cuidado aqui que vocês têm que ter, né? E o Enem tem essa especificidade, né? Eu geralmente, eu confesso a vocês que eu não conhecia o Exame Nacional do Nível Médio nos moldes atuais, está sendo até interessante, que eu não sabia que eles colocavam as questões em português. E o vocabulário abordado no texto, eu considero um vocabulário de nível intermediário a avançado. Existem algumas palavras que no nível médio eu, pelo menos, não vi. Eu sei o significado, mas tem palavras de nível avançado aqui no texto, né? Swamped, por exemplo, para mim é uma palavra avançada, né? Blame também é uma palavra de nível avançado, mas de modo geral você consegue interpretar o texto. Então, assim, o Enem, ele valoriza o quê? Para a prova de inglês, que você seja capaz de traduzir a ideia do texto. Você tem que entender o texto para responder a questão que está sendo colocada ali, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado. No próximo vídeo do Enem, nós vamos abordar esse segundo texto aqui,
question 2, tá? Temos 5 questões para abordar. So, see you next video. Vejo você no próximo vídeo. Bye, bye.